Bom dia novamente, bem-vindos ao webinar de apresentação do SolidEdge 2019. Vamos então iniciar a apresentação das novidades. Antes de mais, uma pequena apresentação da Siemens, que é conhecida de todos. Portanto, a Siemens é uma das maiores empresas de engenharia do mundo e, por isso, enfrenta alguns dos maiores e mais complexos desafios de engenharia, seja no desenvolvimento e produção de comboios, torres eólicas, autómatos, motores, e a lista de produtos de topo de gama que produzem continua. E como líderes de engenharia que são, estão também mais do que qualificados para apresentar as soluções para os mais complexos desafios de engenharia à escala global. A Siemens não é conhecida apenas pelos seus produtos de topo, também produz software de topo. A Siemens é atualmente uma das 10 maiores empresas de software do mundo, porque sabem o quão importante é a utilização de software no processo de desenvolvimento e produção. O software é um fator-chave no processo de transformação digital das empresas neste caminho para o novo paradigma da indústria 4.0 que todos enfrentamos. A Siemens disponibiliza o software que serve de fundação à empresa digital através daquilo a que chamam a Digital Innovation Platform, a plataforma digital de inovação. Todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de produto estão abrangidas por esta plataforma, que foi desenvolvida para empresas de todas as dimensões, sejam multinacionais com localizações em diferentes continentes, pequenas e médias empresas ou startups. Para o mercado mainstream, o ponto de entrada da plataforma digital de inovação é o SolidEdge, que cobre todas as necessidades do ciclo de desenvolvimento de produto do desenho mecânico. Se necessitarem de desenho elétrico, circuitos, cabelagens, PCBs, o SolidEdge tem soluções no seu portfólio e já as vamos conhecer. Se necessitarem de validação dos modelos, protótipos digitais, otimização de geometria, análises estruturais ou CFD, o SolidEdge também tem as soluções adequadas. E se necessitar de maquinação, seja fabricação aditiva ou tradicional fabricação subtrativa, o SolidEdge também tem opções para a sua empresa. Soluções de gestão de dados e de informação e de colaboração são as ferramentas que ligam todas estas áreas e também estão disponíveis no universo SolidEdge. O SolidEdge é o ponto de entrada na plataforma digital de inovação da Siemens. Para a Siemens, o SolidEdge é uma parte fundamental da sua estratégia para assegurar que empresas de todas as dimensões possam beneficiar da plataforma digital de inovação. Com isto, temos aqui uns números que nos indicam os caminhos que a indústria está a tomar nesta altura. Daquilo que temos em termos de dados, 90% das empresas definiram verbas para a transformação digital, ou seja, para a digitalização da sua indústria, no âmbito do paradigma do indústria 4.0. 50% das empresas indicaram que indicarão pessoal específico dedicado à transformação digital das empresas. E 46% delas afirmam que as tecnologias digitais vão-lhes permitir competir com as empresas maiores. Isto significa, então, que a digitalização da indústria passa por muito mais do que a parte apenas do desenho e do desenvolvimento do produto. Tem uma série de valências que estão agora integradas no portfólio do SolidEdge. SolidEdge 2019 é mais do que um produto, é um portfólio de produtos que cobre todas as áreas do desenvolvimento do produto. Podemos ver aqui, então, as áreas do portfólio SolidEdge em que são disponibilizadas soluções de engenharia de topo para todas as fases de desenvolvimento de produto. Vamos começar por aquela que é mais familiar, a parte do mechanical design, do desenho mecânico, a modelação 3D de nova geração hoje. Portanto, este é o esquema de modelação de hoje em dia que já foi apresentada no SolidEdge ST10, em que basicamente cada vez mais os modelos de malha e os modelos gerados a partir de algoritmos em que encontramos
a forma ótima de cada geometria, estão a ser integrados nos modelos CAD que usamos todos os dias. E com o Solid Edge ST10 foi introduzida a Convergent Modeling, ou a modelação convergente, que é exclusiva da Siemens e que permite trabalhar com os tradicionais modelos de superfícies, os B-Rep, que todos conhecemos, com os modelos de malha de uma forma verdadeiramente inovadora. Isto já foi apresentado o ano passado, em que nos permitia a otimização do modelo em termos de peso e resistência, feita de acordo com o processo de fabrico pretendido. Qual é a grande novidade deste ano? É que se no ano passado, no ST10, o processo de otimização de geometria resultava num modelo que estava pensado apenas para a fabricação aditiva, na 2019 podemos definir qual é o processo de fabrico que queremos usar, a fabricação aditiva ou a tradicional fabricação subtrativa. Ou seja, podemos ter na mesma o nosso modelo optimizado, como é este caso, mas agora podemos dizer qual é o processo de fabrico que queremos usar. Podemos definir aqui qual é o tipo de optimização que queremos, qual é o tipo de geometria que queremos que resulte e qual é, neste caso, a direção de construção da nossa peça. Neste caso aqui, temos o modelo otimizado da peça original, mas para fabricação subtrativa, ou seja, permite-nos usar as técnicas tradicionais de maquinação e de fundição, utilizando na mesma os algoritmos para obter uma peça, um modelo otimizado em termos de geometria, que nos permite reduzir custos em termos de material e peso. Depois continuamos também a utilizar a tecnologia Convergent Modeling, que permite utilizar ferramentas tradicionais, ou operações tradicionais de modelação em modelos de malha. Como estamos a ver aqui, estamos a fazer furos diretamente no nosso modelo de malha com os nossos comandos tradicionais de CAD. Ou seja, não é necessário converter o modelo para um modelo B-Rep tradicional. Podemos trabalhar diretamente com a malha, poupando bastante tempo no processo de conversão dos modelos. Portanto, em suma, o modelo é calculado diretamente em função de um fator de segurança. O fator de segurança também foi adicionado no Solid Edge 2019 como um dos pontos para definir o modelo otimizado. Controle da forma a atingir, ou seja, podemos definir qual é o formato da nossa peça, como é que ele vai ser criado, e também, e esta é a principal novidade, se queremos criar um modelo para fabricação aditiva ou a tradicional fabricação subtrativa. Temos ainda as ferramentas de engenharia inversa que foram adicionadas no ST10 e que são agora melhoradas no Solid Edge 2019. Permite digitalizar, editar e produzir rapidamente com as capacidades do Solid Edge 2019 em termos de engenharia inversa. Aqui, por exemplo, o que nós queremos fazer é um diferente compartimento para uma garrafa, ou seja, isto é uma máquina que trabalha com diferentes formatos de garrafa e então o que é que nós podemos fazer? Podemos simplesmente digitalizar esta garrafa que queremos utilizar para que a nossa máquina as possa suportar. E então pegamos na superfície, podemos retirar agora alguns detalhes diretamente na malha, podemos suavizar a superfície e depois podemos fazer isto que é utilizar a malha para operações booleanas e outras operações de CAD normal e depois podemos simplesmente pegar no nosso modelo e colocar na nossa assemblagem CAD. Tão simples como isto, sem ser necessário converter para um modelo B-Rep, sem ser necessário perder imenso tempo a tentar converter uma malha para um sólido e depois a tecnologia, a modelação convergente da Siemens
que permite que utilizemos as ferramentas CAD para trabalhar a nossa malha diretamente. Este é um exemplo bastante simples, mas penso que é demonstrativo das capacidades da modelação convergente, que é, relembro, exclusiva da Siemens. Portanto, temos aqui também algumas das novidades em termos de ferramentas de engenharia inversa, suavização e reparação de imperfeições da malha, aumento da utilização direta dos modelos de malha sem ser necessária a sua conversão e novas e melhoradas ferramentas de engenharia inversa que resultam num trabalho em termos de médios de 5 vezes mais rápido relativamente ao método tradicional de trabalhar com malhas, com modelos de malha. E, portanto, a incorporação de modelos de malha no processo de desenvolvimento através da modelação convergente começa a tornar-se cada vez mais comum e permite, então, um grande aumento em termos de rapidez do processo de desenvolvimento do produto, evitando, como vimos, conversões e aquele trabalho fastidioso de trabalhar com os modelos de malha. Portanto, a modelação 3D de nova geração apresentada pelo SolidEdge 2019 utiliza as técnicas de nova geração da integração de modelos de malha, reconhecimento analítico de faces sobre as malhas e várias operações da modelação tradicional disponíveis para estes mesmos modelos de malha. Trabalhar com a geometria de malha através de operações comuns, como reconhecimento de faces, delete, cut, copy, paste, attach e outras, tal como nos modelos tradicionais. Ou seja, isto poupa-nos bastante tempo. E este é o tal esquema em que podemos pegar em modelos que provêm ou da modelação generativa ou da engenharia inversa, trabalhá-los no nosso modelador CAD normal e depois serem produzidos através ou de fabricação aditiva ou da fabricação subtrativa. Mas há mais. A tecnologia síncrona junta-se ao processo com o SolidEdge 2019. Com a modelação síncrona diretamente na malha é uma das novidades desta versão. E a modelação síncrona nos modelos tradicionais já resultou numa melhoria e numa rapidez nunca antes vista com a tecnologia relativamente à tecnologia tradicional, e agora podemos adaptar esta tecnologia síncrona também, usar esta tecnologia síncrona também nos modelos de malha. Relembro para aqueles que não conhecem ou que não estão familiarizados com a tecnologia síncrona, vemos aqui alguns exemplos. Do que é a tecnologia síncrona e o que permite fazer relativamente à tecnologia tradicional. A tecnologia síncrona, exclusiva da Siemens, é muito mais rápida e intuitiva do que a tecnologia tradicional de operações por árvore de operações com dependências, ou seja, podemos trabalhar a geometria como ela é, no estado em que ela é, e conseguir perceber, ao fazer uma alteração, todas as implicações que vai ter no modelo, sem ser necessário esperar por um recálculo, onde normalmente existem erros, alterações que não estávamos à espera, é necessário recriar o nosso modelo muitas vezes, e portanto a tecnologia síncrona veio realmente alterar este paradigma, e quem não conhece, quem ainda não usa, eu recomendo vivamente, porque depois de começarem a trabalhar com a tecnologia síncrona, dificilmente voltarão a trabalhar com a tecnologia tradicional. Portanto, como um pequeno resumo, modelação 3D da próxima geração, comprovada em produção e combina o melhor da modelação com histórico e da modelação direta. Tecnologia síncrona com as ferramentas de modelação generativa e engenharia inversa tornam o SolidEdge uma ferramenta única em termos de solução para desenvolvimento de produto. E temos então aqui a modelação 3D de nova geração. Nós acreditamos que este é o modelo que vai ser standard em muito pouco tempo. Ou seja, nós vamos trabalhar cada vez mais com modelos que vêm de processos de optimização de geometria, como é o caso da modelação generativa, ou então que vêm de processos de engenharia inversa, digitalização 3D, e temos que o trabalhar no nosso CAD normal. E vamos trabalhar também cada vez mais com processos de fabricação aditiva. Em relação ao CAD base, portanto,
àquele que todos nós conhecemos. Centenas e centenas de melhorias foram introduzidas com o Solid Edge 2019. Vamos aqui mostrar apenas as principais. Portanto, começamos com uma que é o Auto Simplify. Temos aqui uma subassemblagem onde podemos querer esconder a nossa propriedade intelectual e os componentes internos, por exemplo. Com o Auto Simplify, todos os componentes internos são removidos e deixa apenas as faces externas para o resto do modelo. Portanto, isto era algo que já tinha vindo a ser pedido pelos clientes Solid Edge há muito tempo. Já existia o Simplify que fazia isto, mas precisava de mais passos. Aqui, com um único passo, conseguimos remover os componentes internos de uma subassemblagem, deixando apenas o exterior e, com isto, reservando a nossa propriedade intelectual. Outra novidade é a modulação automática de volume. Por exemplo, basta-nos escolher uma superfície como esta, no interior da garrafa, e qual o nível de fluido a usar. Visto aqui com a opção Goal Seek, portanto, qual é o objetivo que queremos encontrar. Para encontrar o volume certo de líquido numa forma complexa. O roteamento de cabos tem também novas opções para facilitar e melhorar o posicionamento das cabelagens. Neste caso aqui, então, temos os nossos cabos que estão ligados em diferentes pontos e depois o roteamento é agora muito mais simples. Há também melhorias nos desenhos 2D, com a possibilidade das vistas interrompidas serem criadas em qualquer ângulo. Ou seja, isto era algo que antes obrigava a que fossem criadas apenas em ângulos determinados e agora qualquer ângulo pode ser usado para as vistas interrompidas. No campo da visualização e renderização, novidades também no Quixote, como workspaces personalizáveis, novos materiais ou um visualizador gratuito de revisão de desenhos. Entretanto, foi também lançado o Quixote 8, que traz ainda mais novidades e eu aí recomendo a que recorram à página do Quixote para conhecer todas as novidades do Quixote 8 relativamente à sua anterior versão, porque traz ainda mais novidades do que estas que referi há pouco. Mas há mais. Para além destas melhorias no CAD, temos ainda uma importante novidade que é o Design for Cost. Basicamente é uma ferramenta que nos permite, é uma funcionalidade que nos permite, em modelos de chapa, ter uma ideia, uma estimativa dos custos e podemos vê-los detalhados num gráfico como este aqui ao lado. Ou seja, neste exemplo, mudamos o material para aço e como este material é mais resistente do que o anterior, podemos ter uma espessura menor da chapa e remover alguns reforços. Ou seja, com esta ferramenta conseguimos ter a ideia das alterações que nós fazemos no nosso modelo, que implicações irão ter em termos do custo da peça. Portanto, para quem trabalha com chapa, esta é uma ferramenta que poderão usar e que poderá ser bastante útil. Esta é uma ferramenta que vem incluída sem qualquer custo nas versões Classic e Premium. Portanto, todos aqueles que têm licenças Classic e Premium têm esta ferramenta de estimativa de custos para peças de chapa. Portanto, resumindo algumas das melhorias do CAD Core, Auto Simplify, modulação rápida de volume, melhorias nas vistas interrompidas, novidades no Quixote e o Design for Cost. Estas são apenas algumas, portanto há muitas mais novidades e melhorias. É uma questão de analisarem o documento que existe no site da Siemens com todas as novidades trazidas que vêm com o Solid Edge 2019. Mas agora vamos ver também novas soluções para o portfólio do Solid Edge. Para o Solid Edge 2019 temos então soluções para o projeto modular de plantas, ou seja, o Solid Edge PID Design, Piping and Instrumentation Design, e o Solid Edge Piping. O Piping and Instrumentation Design permite criar diagramas 2D de fluxo e suporte de símbolos para a criação de diagramas de circuitos, de canalizações, etc., para o projeto modular de plantas. E depois o Solid Edge Piping Design
que pode estar ligado ou não ao PID, ou seja, podemos criar o nosso 3D a partir do diagrama 2D, ou pode ser uma solução completamente independente que permite o desenho automatizado de tubagens com bibliotecas inteligentes de componentes e criação automática de desenhos 2D isométricos. Vamos ver aqui um pequeno exemplo destas novas soluções. Temos aqui em paralelo os ambientes 3D e 2D e também a lista de tarefas a cumprir do lado direito para nos ajudar no processo. Temos uma biblioteca completa de componentes standard de piping e que podemos adicionar nos nossos diagramas. Portanto, esta é uma biblioteca que vem incluída com o software e que já traz, cada componente não é apenas um símbolo, traz também inteligência relativamente às suas funcionalidades para serem integradas nos diagramas. Os detalhes dos componentes podem ser ajustados para cumprirem as normas legais e torna-se bastante fácil o seu posicionamento. O SolidEdge integra toda esta informação do diagrama PID e transfere-a para o 3D. Os componentes de 3D podem ser colocados associativamente, incluindo tubagens onde o percurso mais eficiente é escolhido, por exemplo, sempre com a lista de tarefas do lado direito, que vocês podem ver do lado direito, a acompanhar e a garantir que tudo segue conforme planeado. Podem adicionar componentes a meio do percurso e os tubos são cortados e ajustados automaticamente. Portanto, para quem trabalha com este tipo para este tipo de modelos, esta é uma novidade bastante interessante. No final, obtemos os tais desenhos isométricos com os comprimentos dos tubos completamente detalhados. Portanto, é uma nova adição ao portfólio do SolidEdge para a área do piping. Portanto, resumindo, temos duas novas ferramentas, o 2D Piping and Instrumentation Design, disponível como solução independente do CAD 3D, e depois o SolidEdge Piping Design, ou seja, que pode basear-se no diagrama que foi desenhado no 2D Piping, ou então pode ser utilizado como solução independente. E este Piping Design permite o desenho automatizado de tubagens 3D, também está disponível como solução independente do CAD 3D, ou seja, posso adquirir apenas o Piping Design sem ter a ligação ao SolidEdge. O que o SolidEdge nos permite é fazer a ligação entre o 2D e o 3D, ou seja, pegar no diagrama do PID e depois usar essa informação para criar as tubagens em 3D. E este piping permite também a criação automática de desenhos isométricos a partir da funcionalidade Isogen. Electrical Design, novas ferramentas foram adicionadas também, neste caso, ao portfólio do SolidEdge. As melhores ferramentas de projeto elétrico juntam-se à família SolidEdge. Porquê? Porque há cerca de um ano atrás a Siemens adquiriu a Mentor Graphics. A Mentor Graphics era uma empresa e é uma empresa especializada em soluções para a área elétrica e eletrónica e também na área de análise CFD. E, portanto, com esta aquisição, as ferramentas da Mentor, que já existiam, foram adicionadas ao portfólio da Siemens e, neste caso, com as ferramentas da parte elétrica que foram adicionadas ao portfólio do SolidEdge. Portanto, há duas novas soluções, o SolidEdge Wiring Design e o SolidEdge Harness Design. O SolidEdge Wiring permite o projeto elétrico de ferramentas de simulação para a criação rápida de diagramas e verificação de sistemas elétricos, e o SolidEdge Harness Design permite a criação rápida de cabelagens e ferramentas para a definição de formboards. Portanto, vamos ver uma pequena demonstração também destas novas ferramentas. Vemos aqui o SolidEdge Electrical Design, o Wiring para a definição de circuitos elétricos. Portanto, é uma ferramenta de topo em termos da criação de diagramas elétricos, em que tem uma interface bastante intuitivo e lá está, mais uma vez, bibliotecas de componentes inteligentes e não só a criação dos diagramas, mas também a validação dos mesmos. Depois
Outra funcionalidade única é a ligação direta ao CAD 3D mecânico. Ou seja, podemos ver aqui do lado esquerdo o CAD 3D e do lado direito o circuito elétrico 2D e podemos trabalhar em modo associativo, ou seja, o que eu seleciono num lado, a alteração que eu faço numa das soluções é refletida na outra. Isto permite que o engenheiro mecânico e o engenheiro elétrico, eletrotécnico consigam trabalhar no mesmo projeto em simultâneo. Cada vez mais estas valências estão todas integradas no ciclo de desenvolvimento do produto e, portanto, não faz sentido que trabalhem de maneira independente. Terminando na documentação para produção com o formboard, com todos os comprimentos das cabelagens provenientes do projeto mecânico, garantindo que os valores são ajustados e verdadeiros. Portanto, para terem aqui uma ideia, um pequeno resumo do Solid Edge Wiring Design, desenho intuitivo do circuito elétrico, bibliotecas inteligentes integradas e detecção de erros através de ferramentas de simulação e validação dos circuitos. E depois, como vimos há pouco, a associatividade entre o CAD elétrico e o CAD mecânico. Portanto, podemos trabalhar de maneira associativa com as duas ferramentas. Depois temos também o Solid Edge Harness Design, que permite a representação gráfica de cabelagens e diagramas, listas de materiais automáticas, com respectivas listas dos cortes, e também as bibliotecas de componentes digitais inteligentes e integradas. Mais uma vez, como vimos há pouco, a associatividade CAD mecânico, CAD elétrico, é cada vez mais uma necessidade dos projetos de hoje em dia. Um analista bastante importante em termos de ferramentas CAD que concluiu que o Solid Edge Wiring and Harness Design é a solução ideal para as empresas de pequena e média dimensão, ou seja, estas eram ferramentas que antes estavam apenas ao alcance das grandes empresas de empresas de porte grande, é que tinham capacidade de chegar a estas ferramentas, porque eram bastante dispendiosas, e com a adição destas ferramentas no portfólio do Solid Edge, estão agora ao alcance das empresas de pequena e média dimensão. O Solid Edge PCB Design, portanto, é uma nova aplicação também fruto da aquisição da Mentor Graphics pela Siemens. Portanto, duas novas aplicações, o PCB Schematic e o PCB Layout. Esta aplicação ainda não está disponível, portanto, será lançada no primeiro trimestre de 2019, mas podemos já ver aqui uma pequena demonstração destas duas ferramentas. No caso do PCB Design, portanto, temos uma ferramenta para definição do esquemático de PCBs. O desenho do PCB começa com a captura esquemática neste exemplo. Existem excelentes ferramentas que permitem reutilizar configurações, ou seja, se eu já tiver um circuito definido e quiser reutilizá-lo, portanto, eu posso fazê-lo e, portanto, a partir daí poupo bastante tempo. E a seguir vemos como aplicar as alterações que fazemos no nosso circuito diretamente no 3D. Enquanto são colocados os componentes, é possível perceber a lógica e agrupar certos objetos. Com a nova aplicação para PCBs, consegue agora juntar a informação-chave para o desenho mecânico, como os limites das placas, os furos de montagem, etc. Neste caso, o passo final consiste na definição dos percursos das ligações na placa. Portanto, a definição dos percursos na placa é feita de forma automatizada, permitindo-lhes utilizar um sketch para assegurar que as rotas corretas são escolhidas no mínimo tempo possível. Portanto, isto é algo que torna bastante rápida a definição dos percursos dos condutores.
Portanto, mais uma vez vemos aqui que a ligação da parte eletrónica com o desenho mecânico é fundamental. Vemos então aqui o tal exemplo da definição das rotas com um simples desenho de um sketch, o que permite definir estes percursos de uma maneira bastante simples e bastante rápida, utilizando a ferramenta de percursos inteligentes do PCB Design, do SolidEdge PCB Design. Portanto, estas novas soluções permitem a captura esquemática intuitiva, configuração assistida para definição de layouts e também, mais uma vez, a colaboração integrada do CAD elétrico com o CAD mecânico. Em termos de simulação, novas ferramentas estão disponíveis e novas funcionalidades. Ferramentas de análise de elementos finitos e CFD integradas que já foram mostradas no ano passado no SolidEdge ST10, também fruto da aquisição da Mentor Graphics, mas agora há novas funcionalidades que, mais uma vez, vêm enriquecer o portfólio do SolidEdge, que permitem validar modelos e projetos numa fase inicial do processo de desenvolvimento, e podemos ver aqui alguns exemplos. Como sabem, as ferramentas de simulação já existem há muitos e muitos anos, mas com o SolidEdge 2019 são disponíveis novas funcionalidades para análise transiente de calor ou análise termal, por exemplo, como neste caso, em que podemos especificar um intervalo de tempo em que queremos que a nossa análise corra. E não é uma análise estática, mas sim transiente, portanto, e esta sim é uma nova funcionalidade com o SolidEdge 2019. Neste exemplo, observamos o motor e o seu ciclo de funcionamento e depois vemos o calor resultante na placa de PCB. Estes resultados podem ser animados para mostrar graficamente as alterações ao longo do tempo. Obviamente, toda esta informação pode ser colocada num relatório que pode ser criado em formato PDF ou HTML. Nesta assemblagem, por exemplo, analisamos a própria placa do circuito em termos de variações térmicas recorrendo à ferramenta de CFD. Podemos ver uma representação 3D da geometria com propriedades termais e isto permite encontrar pontos problemáticos em termos de calor na placa e que necessitem de ser revistos. Por exemplo, aqui temos a noção claramente do que se passa em termos de amplitude térmica na nossa placa de PCB. Também é possível observar o próprio fluxo de ar resultante do funcionamento dos próprios esquemas, dos próprios funcionamento do material. Aqui temos uma análise completamente diferente, que é o facto de podermos correr simulações com superfícies livres. Aqui temos um reservatório e, no caso, este é um caso específico em que nós fazemos uma análise, no caso de uma travagem a 50 km/h, o que é que acontece ao líquido e o que é que acontece ao mesmo líquido dentro do reservatório se pusermos duas barreiras dentro. Ou seja, como podemos ver, fica muito mais estável o nosso modelo aplicando duas simples barreiras dentro do reservatório. E este é um tipo de análise com superfícies livres que é cada vez mais usada e que permite melhorar significativamente os modelos dos nossos produtos. Estas são ferramentas fantásticas para a gama de preços do portfólio do SolidEdge. Um pequeno resumo, simulação estrutural e termal ampliadas, várias melhorias, incluindo a possibilidade de ajustar localmente a malha para uma melhor precisão, e suporte para simulações de grande dimensão com implementação total do solver de 64 bits. Integração melhorada com o ECAD, como vimos, podemos correr diretamente as nossas análises nas ferramentas de ECAD. Novos tipos de análise, incluindo superfícies livres, iluminação e radiação, são ferramentas de simulação que são fáceis de usar para o modelador e poderosas o suficiente para o especialista de simulação. Passando então à parte da maquinação ou fabricação, a materialização dos nossos modelos. Já tínhamos visto que
no ST10, a parte da impressão 3D tinha várias novidades. No SolidEdge 2019 temos então ainda mais funcionalidades. Como já tínhamos, isto era algo que já existia no ST10, mas volto a relembrar, é possível, a partir do próprio SolidEdge, imprimir numa impressora 3D local ou recorrer a um serviço de impressão 3D. O que acontece agora com o SolidEdge 2019 é que há novas opções em que nós podemos definir, temos muito mais controle na qualidade do material e na qualidade da nossa impressão, portanto temos muito mais opções, e podemos usar diretamente a ferramenta do Microsoft 3D Builder, que nos permite, por exemplo, fazer pequenas alterações no nosso modelo, mesmo antes de ser impresso, sem recorrermos ao CAD, ou seja, isto está feito, nós podemos recorrer ao 3D Builder diretamente a partir do SolidEdge, ou seja, nós temos aqui esta peça e podemos fazer pequenas alterações, como, por exemplo, colocar um texto que não vai alterar o nosso modelo CAD, mas que vai, por exemplo, ser usado apenas para esta impressão específica. Portanto, permite-nos personalizar apenas no momento da impressão. Utilizando estas ferramentas que estão integradas com o SolidEdge, as ferramentas da Microsoft. Podemos também utilizar o serviço da 3Yourmind, em que, por exemplo, se nós não tivermos uma impressora 3D disponível localmente, podemos procurar uma lista de serviços de impressão 3D que estejam disponíveis geograficamente perto do sítio onde estamos. Podemos basear ou pelos locais que geograficamente estão mais perto, ou então, se quisermos fazer isto de maneira global, porque depois os produtos são-nos enviados para a nossa casa, também o podemos fazer. Portanto, é uma série de possibilidades que temos para imprimir os nossos modelos, em que podemos depois pedir orçamentos para os diferentes materiais, diferentes qualidades, diferentes quantidades, etc. Portanto, e fazer isto no conforto da nossa casa e receber a nossa peça diretamente pelo correio. Portanto, a impressão 3D é um processo cada vez mais presente no ciclo de desenvolvimento do produto. Seja para fazer protótipos, seja para validar funcionalidades, etc. Fabricação aditiva, então, algumas das novidades a 2019. Preparação da impressão automatizada, incluindo a capacidade de impressão com múltiplas cores, isto apenas em alguns modelos de impressora. Melhorias no serviço de impressão com a comparação em tempo real de preços e prazos de entrega. A Siemens e a HP têm uma parceria em que o SolidEdge é um dos poucos softwares que permite tirar partido da capacidade de multicolor da HP Multijet Fusion, por exemplo. Em termos da maquinação tradicional, nova solução SolidEdge CAM Pro, baseada no SolidEdge CAM Express, que basicamente mudou de nome, mas tem também novas funcionalidades. Adicionámos o CAM mais poderoso da indústria à família SolidEdge. O CAM mais poderoso da indústria porquê? Porque o SolidEdge CAM Pro é baseado no NX-CAM, que é um software de topo em termos de maquinação. Portanto, aqui podemos ver um pequeno exemplo da integração do SolidEdge com o SolidEdge CAM Pro, que foi agora adicionado à família SolidEdge. Portanto, temos aqui o mesmo componente em dois diferentes estados, portanto, ainda antes de ser maquinado e depois a sua fase final já depois de maquinado, e depois dentro do SolidEdge temos, tal como fazemos para o Quixote, também fazemos aqui para o CAM, podemos diretamente ligar a partir do SolidEdge ao SolidEdge CAM Pro, e a partir daqui temos todas as funcionalidades de uma ferramenta de maquinação de topo
com identificação de features, seleção automática de ferramentas, simulação de ferramentas e de percursos. Portanto, podemos fazer o copy-paste das ferramentas de trabalhos anteriores, por exemplo. Se nós trabalharmos sempre com o mesmo tipo de ferramentas, porque são essas que temos disponíveis, podemos reaproveitá-las e dizer, ok, eu para este modelo quero utilizar as ferramentas do trabalho anterior. Podemos, a qualquer altura, fazer um reconhecimento de operações a partir das features do próprio CAD. Portanto, neste caso, para fazer estas furações, ele faz reconhecimento automático das features e sabe exatamente as ferramentas a usar, e depois podemos até fazer diferentes simulações para percebermos qual a melhor ferramenta para usar no nosso campo. Eu aqui penso que andei para a frente no nosso... Ok. Cliquei aqui a mais no nosso vídeo. Mas pronto, temos então aqui o nosso campo Pro e depois no fim podemos sim ver o próprio percurso das ferramentas e todo o processo de maquinação simulado utilizando as ferramentas de CAM do SolidEdge. Portanto, solução CAM com provas dadas, agora parte integrada do portfólio SolidEdge, melhorias na maquinação baseada em operações, fresagem adaptada para percursos avançados e novas e melhores rotinas de desbaste e maquinação. As Technical Publications, que também foram apresentadas no ano passado, têm também melhorias. Permitem o quê? Permitem criar documentação técnica interativa diretamente a partir dos modelos CAD. Portanto, já o ano passado foram adicionadas ao portfólio do SolidEdge estas Technical Publications. Este ano foram ainda melhoradas. Neste caso, a integração é ainda mais direta com o SolidEdge. Há suporte também para as principais línguas. O ano passado existia apenas para inglês. Este ano as principais foram adicionadas mais 6 línguas, incluindo o português. E, portanto, o que é que permite? Permite que criemos documentos técnicos baseados nos nossos modelos CAD 3D, sejam apenas ilustrações, sejam animações, e que nos permite fazer manuais de utilização, manuais para manutenção e reparação, ou simplesmente documentos para apresentação de produto. É uma ferramenta bastante poderosa que faz parte do portfólio do SolidEdge. Reutilização dos modelos CAD para criar documentação técnica de alta qualidade, atualizações de documentação, ou seja, está associativo com o modelo 3D. Eu, se alterar o meu modelo 3D, a minha documentação técnica é alterada, sem eu precisar de andar a rever toda a minha documentação. E há uma integração melhorada com suporte para novas línguas. Gestão de dados, também uma parte importantíssima e fulcral do ciclo de desenvolvimento de produto, o controle da informação. Este ano temos também como novidade a gestão de requisitos. Vamos começar com a gestão de dados. A gestão de dados do SolidEdge é escalável, ou seja, podemos começar com o Built-in Data Management, que foi apresentado já numa versão anterior, mas que agora foi melhorada. Por exemplo, agora podemos dizer que há propriedades que são mandatory, ou seja, eu não posso gravar o meu modelo, o meu ficheiro, sem preencher, sem que estas propriedades estejam devidamente preenchidas, e elas são mostradas ali com uma estrela a vermelho para que percebamos que aquelas têm que ser preenchidas. Uma nova ferramenta de diagnóstico para que nos ajuda na implementação e na configuração do nosso Built-in Data Management. São as duas principais novidades do sistema de gestão de dados integrado. Há outras muito mais, mas que não são tão visíveis, digamos.
Em termos da ligação ao Team Center, o Team Center que é o sistema PLM de facto da Siemens, portanto um sistema que abrange todas as áreas de uma empresa. Há também novidades, por exemplo, a questão da gestão de diferentes configurações do mesmo produto, que foi bastante melhorada nesta nova versão do Team Center e a sua ligação ao SolidEdge. Portanto, informação do Team Center disponível diretamente no CAD 3D, portanto, em que eu posso fazer pesquisas, comparações, gestão de versões, revisões, etc. E, portanto, estas novidades do Team Center são também bastante interessantes para quem utiliza este tipo de gestão de PLM. Outra das novidades é também a parte da pesquisa por propriedades. Podemos ver aqui uma pesquisa pelo tipo de modelo em que simplesmente conseguimos encontrar os produtos que precisamos na nossa base de dados. SolidEdge Data Management, então, sistemas de numeração e revisão que foram customizados. Houve melhorias na introdução e pesquisa de dados e ainda mais fácil de configurar, implementar e administrar com a nova ferramenta de diagnóstico do SolidEdge Data Management. No caso da integração com o Team Center, melhorias na produtividade, incluindo a Family of Assemblies e o Multicad, portanto as diferentes configurações da minha assemblagem. Também a acessibilidade aumentada com o modo offline, ou seja, eu posso trabalhar com o meu CAD não estando ligado ao sistema Team Center e depois, quando volto a estar ligado ao nosso sistema Team Center, fazer todo esse reporte da informação e todas as alterações que foram feitas enquanto estava offline. E também a nova pesquisa por forma geométrica pelos sistemas geolos, ou seja, em que eu peço para ele me encontrar uma determinada peça baseada na sua forma geométrica, se eu não souber, por exemplo, algumas das suas propriedades. Outra das novidades do SolidEdge 2019 é a gestão de requisitos. Uma nova ferramenta, o SolidEdge Requirements Management, que basicamente responde aos desafios de guardar, manter e monitorizar os princípios de base dos seus modelos. Ou seja, muitas vezes nós estamos a desenvolver modelos que precisam de cumprir uma série de requisitos. Sejam requisitos impostos pelas funcionalidades que eu quero integrar, sejam requisitos impostos pelo cliente, sejam requisitos legais, sejam requisitos em termos ambientais, por exemplo. Eu posso estar a desenvolver um produto para um mercado que tem requisitos diferentes do mercado para o qual eu habitualmente estou a trabalhar. Então, esta ferramenta permite o quê? Permite que esses requisitos sejam geridos e monitorizados para que eu tenha a certeza que quando o meu produto é lançado, cumpre todas as normas legais ou de funcionalidade que são necessárias. E neste caso, esta gestão de requisitos pode ser feita diretamente no CAD com esta nova ferramenta. Basicamente temos aqui uma série de requisitos para esta nossa peça, neste caso é o desenho de uma versão mais leve desta peça, em que depois toda uma série de documentação pode ser criada e associada a essa ferramenta de gestão de requisitos e podemos depois confirmar que cumprimos todas as normas que foram pedidas. Portanto, para quem trabalha com diferentes mercados ou que precisa de garantir uma série de funcionalidades, seja para o seu cliente, seja por normas de qualidade, esta é uma ferramenta fundamental. Portanto, permite organizar os dados para a definição dos modelos, permite avaliar as alterações de desenho e os requisitos, permite verificar se cumprem as normas de qualidade e conformidade
e é escalável para o sistema Polarian da Siemens, portanto um sistema completo de gestão de dados. O Solid Edge Portal, que já ano passado tínhamos referido, saiu da sua fase beta e está agora em funcionamento total. Portanto, é uma solução gratuita, segura, baseada na nuvem para projeto colaborativo e com suporte para todos os formatos CAD mais comuns. A partir do Solid Edge, podemos fazer logo o upload do file, do ficheiro para o portal, por exemplo. E podemos utilizar diretamente os ficheiros nativos de Solid Edge, mas não só. Mesmo que não sejam clientes Solid Edge ou se trabalhem com ficheiros de diferentes formatos, podem ficar descansados porque o Solid Edge Portal consegue trabalhar e consegue abrir e gerir ficheiros de formatos tão diferentes como do próprio SolidWorks, Inventor, NX, para além dos formatos standard habituais, portanto o STEP, IGES, Parasolid, DXF, PDF, não é um formato CAD, mas facilmente todo este tipo de ficheiros podem ser geridos e podem ser colocados no portal de Solid Edge e com isto ter acesso a um visualizador 3D com uma série de ferramentas, seja de vistas de secção, seja de vistas explodidas, por exemplo, como neste caso de uma assemblagem gigante de um modelo em que nós podemos ver configurações do modelo, portanto apenas partes, ou então fazer uma explosão completa do modelo. Aqui vemos uma secção, é muito rápida, é muito leve, portanto eu recomendo a todos que se registrem, é completamente gratuito, tem 5 GB de armazenamento, podem usar esta ferramenta para partilhar informação com clientes, fornecedores ou para trabalhar remotamente com o CAD. Mesmo que usem outros softwares CAD, como eu vos disse, o Solid Edge Portal suporta outros tipos de ficheiros. Portanto, experimentem, usem, é uma ferramenta gratuita, o trabalho colaborativo veio para ficar e, portanto, é algo que vai ser usado e está a ser usado cada vez mais. E agora que já não está em versão beta, portanto está completamente testado e verificado, podem usar sem qualquer questão. Exatamente por ser baseado em browser, portanto está disponível nos diferentes tipos de dispositivos móveis, sejam tablets, smartphones ou no nosso computador. Portanto, se ainda não têm uma conta, registrem-se no portal Solid Edge. É bastante útil para trabalho colaborativo. Como eu vos tinha dito, acesso gratuito a 5 GB de armazenamento, visualização e anotação em todos os formatos CAD mais comuns, colaboração e partilha seguras em qualquer altura, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Portanto, aqui em resumo, temos então o portfólio Solid Edge que abrange todas estas áreas do ciclo de desenvolvimento de produto, desde o desenho mecânico ao desenho elétrico, simulação, fabricação, documentação técnica, gestão de dados e também o trabalho colaborativo através do portal Solid Edge. Do nosso lado, esta era a apresentação que tínhamos para vos mostrar. Quaisquer depois perguntas que tenham, sabem como nos contactar. Esta gravação vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, que poderão depois ver com mais calma, mas de qualquer forma, todos os nossos clientes em manutenção já têm a versão Solid Edge 2019, já receberam as suas licenças ao Solid Edge 2019 e ficaram agora também com uma visão mais ampla de tudo o que está disponível. Mais uma vez agradeço a vossa presença e votos de um excelente ano de 2019 e já sabem, qualquer dúvida ou questão, têm os nossos contactos, é uma questão de nos
de nos colocarem algumas questões relativamente a esta nova versão. Muito obrigado e bom dia.